Eu também o conheci pessoalmente. Estivemos no mesmo painel em Tbilisi, na Geórgia, no ano passado. Cheio de energia para a idade, um cara excelente e brilhante. Mas o ponto que quero destacar é que quando o controle de armas desmorona, isso tem consequências reais para nós, e elas nunca são realmente discutidas. Então você mencionou o Tratado de Mísseis Antibalísticos de 1972. Quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2002, os russos alertaram que temiam que isso desse às armas nucleares um propósito ofensivo, ao permitir interceptar suas capacidades de segundo ataque. Em 2011, o próprio presidente Medvedev chegou a dizer que, se o sistema de defesa antimísseis estratégico dos Estados Unidos algum dia atingisse um nível de potência capaz de ameaçar a Rússia, então a Rússia lançaria um primeiro ataque, não um ataque nuclear, mas contra a arquitetura do sistema de defesa antimísseis. Claro que isso não é algo que eles desejem. Poderia desencadear uma guerra mundial. Então, em vez disso, desenvolveram esses mísseis hipersônicos. E, como eles podem carregar ogivas nucleares, o tempo de resposta é reduzido drasticamente. Ninguém realmente sai ganhando com isso, mas é o que acontece. Pode-se dizer o mesmo sobre o Tratado INF, que também foi abandonado. Mesmo o Tratado de Forças Armadas Convencionais na Europa, o Tratado CFE, nunca foi modificado, porque todos os países que faziam parte do Pacto de Varsóvia passaram para a OTAN, mas nunca alteraram os números. E o Tratado de Céus Abertos foi abandonado. Em cada um desses casos, há consequências. E como você disse, no próximo mês com o novo START. Mas também gosto de como você inseriu a ideia de segurança indivisível, a arquitetura de segurança, nesse contexto. O cerne do controle de armamentos, porque segue a mesma lógica. Quando criamos a Carta de Paris para uma nova Europa, em 1990, e a OSCE, em 1994, a ideia central era a segurança indivisível. Como você disse, um lado não deve aumentar sua segurança às custas do outro. Mas então, basicamente, jogamos isso fora. Eu não necessariamente conceitualizaria isso como controle de armas, mas como um acordo de segurança, dizendo, bem, vamos expandir a OTAN em vez disso. Mas isso é exatamente o oposto. Um lado aumentando sua segurança às custas dos outros. Então agora você vê os russos, ao longo dos anos, desenvolvendo todas essas armas do tipo Poseidon, essencialmente capazes de criar tsunamis nucleares que varreriam a costa dos Estados Unidos. Essas são armas horríveis. Mas sempre que são discutidas, quase sempre são apresentadas como confirmação de quão maus os russos supostamente são e por que deveríamos temê-los ou odiá-los. Mas nunca é colocado no contexto de que isso é uma reação a algo. É muito frustrante. E mesmo agora, o governo Trump trata o direito internacional e os tratados como algo que impede os Estados Unidos de afirmar sua grandeza, como uma fonte de declínio, de fraqueza. Quero dizer, é bastante desanimador ver uma arquitetura de segurança que exige toda essa diplomacia simplesmente desmoronar e ser substituída por pura estupidez, porque de alguma forma, acreditamos que reconhecer o que fizemos provoca uma reação do outro lado, e isso, sabe, seria legitimar ou apoiar o que a Rússia fez. Então todos temos que fingir que tudo acontece num vácuo. Como podemos possivelmente voltar ao controle de armas? Como podemos ter uma arquitetura de segurança estável? Ou, essencialmente, como podemos acabar com a guerra na Ucrânia? Porque os russos dizem que isso é uma resposta direta ao que nós fizemos. Então é preciso abordar as causas profundas, mas é praticamente traição discutir causas profundas na Europa hoje. Pelo menos foi isso que descobri. Se você tenta dizer que ameaçamos as preocupações de segurança dos russos e que agora eles tomarão as medidas que considerarem necessárias para restaurar sua segurança, bem, agora você está apoiando invasões, está apoiando isso e aquilo. Você não pode dizer os fatos básicos, a realidade básica, que são necessários para realmente fortalecer a segurança mútua. Não sei, é extremamente frustrante ver o que está acontecendo. Well, it is if you know what's going on, but
Bem, se você souber o que está acontecendo. Mas o meu ponto principal é que a maioria dos americanos não sabe o que está acontecendo. Segurança mútua, bem, em termos simples, é a regra de ouro. Não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. E no plano nuclear, isso vale em dobro, como disse Kennedy. Sabe, a pior coisa que você pode fazer é colocar outra potência nuclear diante da escolha entre uma retirada humilhante e o uso de armas nucleares. Agora, qual é a salvação? Bem, vou dizer, e espero que as pessoas não fiquem chocadas. A salvação é um sujeito chamado Vladimir Vladimirovich Putin. O que quero dizer com isso? Ele é um estadista de um tipo que nunca vi antes na história russa ou soviética. Ele é cauteloso. Ele está obstinado em fortalecer seu próprio país e não vai correr o menor risco de se envolver em uma luta que destruiria o país, cuja construção ele foi tão fundamental. É por isso que está fazendo tudo o que pode para garantir que os russos estejam preparados, mas que não precisem responder a qualquer provocação que possa vir do terrivelmente imprevisível Trump ou de seus asseclas. Estão prontos? Com certeza estão. Lá em 2018, como eu já disse, eles mostraram o quanto estavam prontos quando Putin, naquele discurso do Estado da Nação, apresentou todas aquelas novas armas. Uma delas dá a volta pelo Polo Sul, a outra, você sabe... Quer dizer, todos nós olhamos para aquilo e dizemos, claro, tá bom. Eles vão fazer tudo isso. Bem, agora fizeram. Ok, então a segurança mútua é a chave. Acho que essa história sobre a invasão não provocada da Ucrânia é algo em que os americanos foram completamente doutrinados a acreditar. Eu já usei a palavra lavagem cerebral no passado, mas alguém me lembrou de um certo filme. Então, sabe, não diga mais lavagem cerebral, diga apenas doutrinados. Ok, então todos foram doutrinados a acreditar no pior sobre os russos. Putin sabe disso. E Putin sabe que, embora Trump saiba como foi sabotado pelo Estado Profundo durante seu primeiro mandato, ao observar agora, bem, Trump já é presidente há quase um ano, quantos desses traidores foram levados à justiça? Bem, um deles foi indiciado. Sim, depois o Trump. Nomeou uma advogada que sabia tudo sobre correr atrás de ambulâncias. E, aliás, ela era muito bonita. Aí ela cometeu um erro. Então, até agora, o Comey saiu ileso. E o John Brennan, culpado como pecado por toda essa história da Rússia, o tal do Russiagate. Bem, alguém disse que o Legislativo, o Congresso, o indicou para ser submetido a um grande júri, uma acusação formal, sabe? Mas não ouvi mais nada sobre isso. Então, o que estou tentando dizer é que estou pressionando e observando isso. Quer dizer, esse cara nem consegue agir contra as pessoas que, segundo os registros públicos, tentaram sabotá-lo. Sabotá-lo em tudo. As pessoas dizem, bem, Putin, quando Trump diz algo como disse esta semana, certo, quem está sabotando o progresso na Ucrânia? Trump responde, Zelensky. Trump says, Zelensky. E o New York Times diz, é o que o Putin diz. Acontece que também é verdade, mas não importa, certo? Então, toda essa história de difamar os russos, isso vai dar muito trabalho. E o Putin, acho eu, precisa reconhecer que o Trump não tem pessoas habilidosas o bastante para lidar com a mídia, na medida em que poderiam para desfazer esse mito e dizer, olha, é a regra de ouro que se aplicou na Ucrânia. Sim, os russos invadiram a Ucrânia, mas veja por que eles invadiram a Ucrânia. Eu me pergunto por quê. Foi sem provocação? Bem, não. Na verdade, o secretário-geral da OTAN admitiu, diante do parlamento da UAE, há 2 anos, que, bem, o que ele disse foi que os russos nos avisaram que invadiriam a Ucrânia se tentássemos colocar a Ucrânia na OTAN. Foi isso que eles disseram. E nós dissemos não. That's what they said, and we said no. E então eles invadiram a Ucrânia, mas conseguimos a ampliação da OTAN, porque não a Noruega, mas a Finlândia e a Suécia aderiram. Assim ganhamos 2 novos membros. Enquanto isso, 500.000 de jovens ucranianos foram mortos no campo de batalha. What kind of leadership is that in NATO?
Que tipo de liderança é essa na OTAN? Felizmente, acho que vamos entrar nesse assunto mais tarde. A OTAN está se desintegrando, cada vez mais. Como os dinamarqueses agora também estão enviando 5 ou 6 soldados para a Groenlândia, acho que até a Noruega está contribuindo, junto com seus vizinhos escandinavos, para mostrar como são fortes, enviando um batalhão, ou talvez um pelotão ou uma companhia, para a Groenlândia. A OTAN está se desintegrando. Agora, foi o Putin que planejou tudo isso. Não, ele não planejou tudo isso. Mas ele tem que lidar com isso. E eu vejo meio que se vangloriando com seus compatriotas, dizendo, olhem, não vamos exagerar, está indo muito bem. A OTAN está se desintegrando. Se Trump tentar tomar a Groenlândia à força, bem, o que vai acontecer então? Quer dizer, é impensável essas coisas que estão acontecendo. A quem elas beneficiam? A Rússia. Então estamos apenas observando e dizendo, tudo bem, estamos vencendo na Ucrânia. Gostaríamos de ter um acordo maior que leve em conta nossos interesses centrais. Mas se não conseguirmos isso, tudo bem, ainda estaremos vencendo e teremos que lidar com isso de outra forma. Então aqui temos Witkoff e Jared Kushner voltando a Moscou, pelo que dizem os relatos, em mais ou menos uma semana. Por quê? Bem, porque Trump aparentemente quer que Putin pense que ele realmente gostaria de ter um acordo sobre a Ucrânia. E eu acredito que ele gostaria mesmo. E mesmo nessas provocações, Glenn, você consegue imaginar? Vamos pegar o ataque de 91 drones ao que os russos chamam de residência estatal perto de Valdai. De novo, você já esteve nas conferências de Valdai, nos dias 28 e 29 de dezembro? Meu Deus, o que está acontecendo lá? Eles estavam realmente mirando na residência presidencial? Sim, como eu sei disso? Bem, os russos, como você sabe, recuperaram alguns dos componentes, os dispositivos de controle, e eles mostram exatamente onde estava o alvo. E os russos entregaram uma dessas peças em uma cerimônia bastante ostensiva ao Adido Militar de Defesa dos Estados Unidos em Moscou. Quando foi isso? Foi há uma semana. When was that? Oh, it was a week ago. Has Trump or Trump, Rubio ou alguém respondeu? Eu não sei. Talvez eles tenham escolhido responder por canais secretos, mas espero que tenham respondido. Se eu fosse o Putin e eles não tivessem respondido, então mais uma vez eu diria, Trump não é um homem independente. Na minha opinião, essa tecnologia mostra onde estava o alvo, e era essa residência. Caso contrário, os russos não a teriam dado a eles. Então quem a tem nos Estados Unidos? Eu mencionei que eles a deram para... a CIA é sempre confiável. E você sabe, claro, eles sabiam tudo sobre armas de destruição em massa e eles pegam urânio. O histórico deles é ótimo. Estou brincando, é claro. Mas foi isso que aconteceu? Jest, of course, but is this what happened? In other words, did the White House give it to the CIA? Em outras palavras, a Casa Branca entregou isso à CIA e depois meio que abafou o caso e disse, agora vejam se conseguem ajeitar isso para podermos dizer que Putin mentiu? Bem, eu não descarto essa possibilidade, certo? Ou talvez Trump diga, tudo bem, vocês me disseram que não era direcionado, mas isso aqui mostra que era. Então, em outras palavras, há outro teste decisivo. Estou insistindo, estou esperando uma resposta, não apenas sobre o novo START. Estou esperando uma resposta específica sobre se esses drones foram direcionados para me matar, ou para destruir o centro de controle aqui. E agora as peças estão aí e vocês já tiveram tempo de analisá-las. Meus associados, diz Putin, estão realmente... Quero dizer, eu sou descartável. Ninguém é indispensável, mas o que eles estão realmente dizendo é, ei, Vladimir Vladimirovich, vamos lá, pelo amor de Deus, eles estão tentando te matar agora. Você ainda vai lidar com essas pessoas? Bem, a maioria das pessoas teria pensado que a resposta seria não. E, no entanto, temos Lavrov, o ministro das Relações Exteriores, no mesmo dia em que esses drones foram abatidos, 91 deles em direção a Valdai. No mesmo dia, ele disse, agora isso não nos impede. Isso não nos impedirá de ter discussões bilaterais com os Estados Unidos. São os ucranianos que fazem esse tipo de coisa. Vamos tratar disso com os ucranianos.
ainda estamos dispostos a conversar com os Estados Unidos. E isso foi reiterado por Lavrov novamente há cerca de 5 dias. Então, como entender tudo isso? Talvez isso seja simplista, ok? Mas aqui está o silogismo. But here's the syllogism. Putin doesn't want a nuclear war. Putin não quer uma guerra nuclear. Ele não vai correr o risco de que Trump seja provocado, ou que alguém mais seja provocado, a entrar numa guerra nuclear. Portanto, precisamos ser muito cuidadosos com isso. E se pudermos chegar a um acordo sobre a Ucrânia, vamos fazer isso. Se pudermos evitar hostilidades em relação à Venezuela, pelo amor de Deus, ou ao Irã, faremos isso também. Não podemos fazer muito sobre a Venezuela, mas podemos ajudar os iranianos. E isso é o que há de interessante nisso tudo. Skylink fora do ar, certo? O que isso significava? Significava que todos os planos mais bem elaborados de ratos e homens, e estou falando de ratos, M6, homens, CIA, para provocar uma insurreição no Irã foram frustrados por uma tecnologia que, não posso provar, mas acho que provavelmente veio dos russos, porque sabemos que eles têm essa tecnologia. Skylink fora do ar, todos os recursos meio que desconectados. Então, há muita coisa acontecendo. Mas quando eu disse que a salvação é o Putin, eu realmente acredito que ele não vai ser provocado, a menos que precise ser. Quando o próprio povo dele, quando russos, estão sendo mortos na Ucrânia, e ele percebe que isso é apenas o começo, o início de mais avanços da OTAN, então ele age. E sabe, se alguém disser, isso não teve nada a ver com a OTAN, eu não posso concordar. Você tem o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, acho que você provavelmente o conhece, Glenn Dizin, acho que ele é um dos seus conterrâneos, dizendo, os russos nos disseram que teriam que invadir a Ucrânia se continuássemos expandindo a OTAN. E nós dissemos, não. E então ele invadiu a Ucrânia. Essas são as palavras dele. Pode conferir. Those are his words. Look it up. The foolish thing, though, is that a coisa tola, porém, é que eles continuavam dizendo repetidamente que a invasão não tinha nada a ver com a expansão da OTAN. Mas então ele fez uma palestra diferente na UOI, desta vez sobre a Finlândia e a Suécia entrarem na OTAN. Como ele precisava fazer sua volta de vitória, toda a tese era, a OTAN nos disse, a Rússia nos disse, nada de mais expansão da OTAN. E ainda assim o que eles conseguiram foi ainda mais OTAN. E isso era meio que a questão, o Robert se meteu nisso. Mas então, é claro, ele se contradiz, porque passa a detalhar todas as conversas que os russos tiveram. Os avisos de que se a OTAN tentasse se expandir mais, eles usariam força militar. Então é realmente extraordinário que ainda haja tanto controle de narrativa em torno disso. As pessoas não sabem disso. Esse é o ponto. Eu posso em toda entrevista mencionar e citar Jens Stoltenberg, mas parece que, você tem as Rachel Maddows deste mundo, que tem um público muito maior do que o resto de nós. E talvez devêssemos dizer uma palavra sobre confiança e algo que surge em relação ao tempo de alerta. Você mencionou isso. Nós mencionamos isso em termos do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, que teria reduzido o tempo de alerta para cerca de 10 minutos. Em outras palavras, 10 minutos para os mísseis Pershing atingirem Moscou ou para os ICBMs e SS-20s de Moscou. 10 minutos. Então eles se livraram de tudo isso, certo? E de repente você tem os Estados Unidos construindo bases de radar, certo? Locais de mísseis antibalísticos na Polônia e na Romênia. In Poland and in Romania. Whose idea was that? It was the idea of Robert. De quem foi essa ideia? Foi ideia do Robert Gates, o secretário de Defesa, que aliás era uma das pessoas que trabalhavam para mim lá no início de 1976. Ele não recebeu uma avaliação de desempenho muito boa porque era tão descaradamente ambicioso que acabou se tornando uma influência perturbadora no setor. Enfim, foi ideia dele. Então, quando os tchecos disseram, bem, não queremos nos envolver nisso, os poloneses na sala disseram, nós colocaremos eles em navios. Sim, colocaremos em navios. Colocaremos em navios. E então alguém perguntou, os russos não vão se opor a isso?
A resposta famosa de Gates a essa pergunta, que está em seu diário, e eu tive que ler tudo isso, está aqui. Ele diz: fazer os russos felizes nunca esteve no topo da minha lista de tarefas. Apenas uma pequena vinheta. Just a little vignette. I met Gorbachev before he died. Conheci Gorbachev antes de ele morrer, há cerca de 10 anos, em uma cerimônia no Kremlin. Entrei com segurança, fui até ele e disse: sou Ray McGovern, trabalhei para a SAIA. O nome Robert Gates surgiu e ele disse: você conhece Robert Gates? Eu respondi: sim, mande lembranças para ele, que significa envie meus cumprimentos. E essa foi o fim da conversa. Então Gates estava de lado. Enfim, voltando ao INF, certo? Você tem essas coisas na Romênia e na Polônia. Agora, qual é o grande problema aí? São locais de defesa antimísseis. Não sabemos. Os russos sabem? Não, não sabem. Por quê? Bem, porque são essas coisas horríveis com tampas. Elas ficam em pé, têm tampas e você não consegue ver o que há dentro. E quantas dimensões? Essas são as dimensões. What about the dimensions? Those are the dimensions. Yeah, they have some ABM. Sim, eles têm algumas coisas de defesa antimísseis, mas também têm as mesmas dimensões para mísseis de cruzeiro, as mesmas dimensões para todos os tipos de outros mísseis. Então a resposta curta é: os russos não têm como saber o que há dentro desses contêineres, certo? Agora, de novo, Polônia, Romênia. E vou mencionar mais uma vez, acho que já disse isso antes, mas isso foi, ao que me parece, uma desonestidade suprema, uma falta de confiança. Quando as negociações iam começar, antes de os russos invadirem a Ucrânia, Biden e Putin haviam concordado que começariam em Genebra nos dias 9 e 10 de janeiro de 2023. Eles haviam conversado sobre isso e concordado em meados de dezembro de 2022, certo? Okay? We got that right? No, it's 2000. They were going to. Anyhow. Entendemos direito? Não. Enfim, o que aconteceu foi que no dia 30 de dezembro, Putin conversou com Biden. E Putin disse: olha, antes que essas negociações comecem em janeiro, você poderia nos garantir que não vai fazer o que fez na Polônia e na Romênia, que não vai fazer isso na Ucrânia. Nós olhamos o mapa da Ucrânia, isso nos daria talvez 5 minutos de aviso. Então, por favor, Sr. Bush, Sr. Biden, poderia nos dar uma garantia, certo? E ele deu. Por quê? Porque Tony Blinken e Jake Sullivan estavam fazendo compras de Natal, ou era a época de Natal. Biden estava sozinho em casa, certo? Então ele deu essa garantia. Biden was home alone, okay? So he gave that assurance. And Ushakov, you know about him, okay? He was... E Ushakov, você sabe sobre ele, certo? Estava todo eloquente na véspera de Ano Novo. Ele disse: veja só, os americanos finalmente estão mostrando algum respeito pelos nossos interesses centrais. Este é o acordo. E esse foi o comunicado. Bem, como você sabe, eles voltaram atrás nisso. Lavrov foi atrás de Blinken em Genebra no dia 21 de janeiro e disse: e quanto aquilo, Tony? E quanto aquilo, Tony? E Tony respondeu: esquece, nós não estávamos com o presidente, nem o Sullivan. Esquece, não vamos insistir. Pois bem, isso foi no dia 21 de janeiro. Em 12 de fevereiro de 2022, logo antes da invasão, qual foi a última conversa entre Biden e Putin? What was the last talk between Biden and Putin? And the readout, again, by Ushakov, says... E novamente, o comunicado de Ushakov dizia que o lado dos Estados Unidos se recusou a falar sobre o compromisso de não colocar mísseis ofensivos de ataque na Ucrânia, e os Estados Unidos se recusaram a discutir manter a Ucrânia fora da OTAN. Em 12 de fevereiro, menos de 2 semanas depois, ocorreu a invasão da Ucrânia. Não foi o único motivo, mas a questão era confiança, certo? Não havia confiança entre o regime senil de Biden e Putin. Quando Trump assumiu, meu Deus, ele demonstrou interesse em todas essas questões. Decidiu contornar a burocracia, não deixar Marco Rubio chegar perto dos russos, mas nomear Witkoff e Jared Kushner. Então havia alguma esperança nisso. So there was some hope on that, but I'm trying to re-trigger my mind now. Mas estou tentando reorganizar minha mente agora e dizer: se eu fosse o Putin e visse que Trump está ou não disposto, ou é incapaz, de dizer sim para prolongar as limitações do Tratado New START por apenas 1 ano, e se ele não está disposto a admitir o fato de que a tecnologia ocidental, quase certamente desenvolvida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos,
foi responsável por tentar me matar. E Trump não está disposto a reconhecer isso. Bem, então acho que Putin tem que dizer bem, sabe? Ainda vamos tentar encontrar alguma solução sobre a Ucrânia, mas não podemos confiar nesse cara, porque mesmo que ele queira negociar conosco, ele não é dono de si mesmo. E isso é algo realmente, realmente importante. He's not his own man, and that's really, really big. Well, that's the thing. I've heard as well that either they will see Trump Bem, as being é isso aí. deceitful or Também ouvi dizer que ou eles vão ver o Trump como sendo enganador, ou que ele não tem controle sobre sua própria política externa. there's nothing to De be qualquer forma, more, so- não há mais nada em que confiar. Pode ser ambos. Pode ser ambos. Bem, espero que hoje o Trump tenha recebido a medalha do Prêmio Nobel da Paz que o Machado deu a ele. Nobel Peace Então Prize, espero so que ele esteja feliz agora Machado com o gave to seu. him. So I hope he's happy now with his fake. Glenn, on the Nobel. Sabe, Glenn, sobre o Prêmio Nobel da Paz, eu já disse, e vou continuar dizendo, o óbvio, que é que Trump não é apenas delirante, mas também um narcisista como raramente vemos neste mundo. Agora, será que ele estaria motivado ao lidar com a Ucrânia por algum tipo de desejo de ganhar o Prêmio Nobel da Paz desta vez? Quer dizer, pode me chamar de louco, mas acho que a resposta é sim, certo? Ele não ganhou da última vez, e tem o Putin e outros dizendo, ah, sim, achamos que ele poderia ter ganhado, que ele deveria ter ganhado. Bem, será que Trump está motivado, em parte, por querer parecer um presidente da paz? E convenhamos, se ele conseguisse estabelecer uma relação dedente com a Ucrânia, ele seria relationship on Ukraine, he would be a candidate. Now my friends say, "Oh, right, yeah. So he invades Venezuela." Agora meus amigos dizem certo. Então ele invade a Venezuela, XYZ. Vamos lá, Ray. Eu não sei se ele é um narcisista ou se realmente consegue distinguir entre essas outras coisas. Acho que parte da motivação dele em tentar resolver isso, o que oitava, nona, 10ª guerra, fala sério, é, em parte, querer ser um presidente da paz e colocar o nome dele não só na medalha que foi dada a outra pessoa, mas também em uma nova medalha neste ano. Agora, eu acho que esse é o fator determinante. Não, mas não acho que possa ser ignorado porque o homem é narcisista. Bem, nosso narcisista serve como adjetivo, porque é daí que se originam muitas coisas ruins. It's the origin of many black things. Well, thank you for letting me pick your brain. Bem, obrigado por me deixar explorar suas ideias por uma hora. E sim, está difícil acompanhar tudo o que está acontecendo hoje em dia. As coisas estão acontecendo rápido demais. Não consigo acreditar em tudo o que acontece em apenas uma semana, ou, na verdade, em um fim de semana. Pelo menos nas 2 primeiras semanas de janeiro, tem sido uma montanha-russa. Tenho a sensação de que Trump não está realmente desacelerando, mas espero um pouco que possa surgir alguma boa notícia, especialmente agora que os europeus parecem estar aceitando que estão perdendo. Cheguei a ver Merz dizer que, bem, a Rússia faz parte da Europa. Precisamos dialogar com eles. Não acho que isso vá necessariamente resultar em um acordo de paz. Embora Zelensky tenha dito que o acordo de paz de Trump poderia ser assinado em Davos na próxima semana, duvido muito disso. Mas pelo menos algo está mudando na narrativa. Então talvez se for até reconhecer o valor do controle de armas, ainda haja esperança. Mas é isso. Obrigado novamente, Ray. But yeah. Thanks again, Ray. Thank you. Obrigado, Glenn. Muito obrigado.